Bom dia a todos. O vereador que me antecedeu aqui prega e demanda respeito para com a casa. Em nenhum momento tratei com falta de respeito a casa. Eu tratei com falta de respeito, como eu disse ali numa parte, a ideologia de alguns vereadores aqui. Em nenhum momento eu falei que esses vereadores eram a escória da sociedade. Mas, se a carapuça serviu, aí não sou eu que vai discordar. Como eu falei ali numa parte, eu respeito o indivíduo. Afinal de contas, eu prego, que cada um pode acreditar no que bem entender, contanto que você não queira impor o outro o que ele pode discordar ou concordar. E, de novo, como eu falei ontem aqui, para os partidos que estampam o vermelho, os partidos que estampam a foice e o martelo, o meu total desprezo, isso não vai mudar. Mas não aos vereadores que compõem essa sigla partidária, mas as ideias que esses partidos defendem e pregam e querem impor aqui na cidade do Recife. Eu acho interessante. Ontem também, num discurso, uma vereadora falou que o partido do PT, o maior partido desse país, que as políticas públicas do Lula têm ajudado muito o povo mais necessitado do nosso país. Eu acho que ela não viu o veto do Lula na pensão para as pessoas com microcefalia. Acho que o jornal estava fechado nesse dia. Ou o veto do Lula com relação para equiparar a diabetes tipo 1 com deficiência, que o Lula também vetou. É esse tipo de política pública que o Lula coloca aqui no Brasil que realmente está ajudando a população do nosso país? Eu acho que não. Mas tem tanta coisa para falar desse governo, que tem ajudado os mais pobres. O dólar, que aumentou em 2024, mais de 26%. Ah, mas pobre não come dólar. Meu amigo, se você fala isso é porque você não entende nada. Tudo que é importado em quê? Em dólar. Ou seja, o dólar tem peso real na economia das nossas vidas. A pessoa indiretamente está comendo o produto que é afetado pelo valor do dólar, que com o governo Lula bateu máximas históricas. Não foi Bolsonaro, foi Lula. E olha, sem pandemia. Mas a pandemia que o Brasil enfrenta hoje é a pandemia de um governo do PT. Ontem falaram, vereador Eduardo Moura, que em 100 e poucos anos de República do Brasil, só foram 16 anos com a esquerda. Caramba! E falou, isso não é possível para quebrar um país. Aí que fica mais absurdo ainda, Em 16 anos, eles conseguiram destruir o país. Não é à toa que lá em 2015, 2016, a gente teve o impeachment da presidente Dilma. Mas, vamos lá. Segundo quadrimestre de 2024, mais de 850 mil empresas fecharam aqui no nosso país. Isso é resultado de quê? Das políticas públicas do governo Lula, que tem ajudado o nosso país, como diz tal vereadora. Déficit de mais de 6 bilhões de reais nas estatais federais. Essas estatais que no governo anterior do governo Bolsonaro tiveram recordes de lucro históricos. Caramba, mas como isso aconteceu? Deve ter sido com as políticas públicas do Lula. Essas políticas públicas que tanto têm ajudado o nosso país, segundo a vereadora. A gasolina, só em 2024, subiu 9%. Sem pandemia. Não, desculpa, com a pandemia do governo do PT, que estraga também o nosso país. Mas não para por aí, Agora vai falar, não, o governo Lula faz isso para beneficiar os mais pobres e menos favorecidos. Só quem se dá mal são os super ricos. Até parece que os super ricos, como eles gostam de falar, são afetados pelas taxas da blusinha, por exemplo. Com que impossibilitou que várias pessoas com menor condição de vida pudessem importar produtos, comprar produtos mais baratos. Mas quem fez isso? O governo Lula, as políticas públicas do Lula, que tanto têm ajudado o nosso país, como disse a vereadora. Adivinha o que também subiu? Não foi só gasolina, não foi só dólar, foi o gás de cozinha também.
E quem isso prejudica? São super ricos? Eu acho que não. Eu acho que todo mundo aqui também sabe que não. Mas sim os mais pobres, né? E também não para por aí. O Brasil agora, depois da reforma tributária, que quem apresentou? O governo Lula. Vai ter uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas será que isso realmente prejudica os super ricos? Ou vai acontecer como acontece em todo lugar, que quando taxam as grandes riquezas, eles apenas botam esse dinheiro em outro país, e quem acaba perdendo? É o país que tributou. E quem fez isso? Foi o governo Lula, tendo uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, será mesmo que o Brasil tem tido bons resultados com esse governo Lula, o governo do ex-presidiário? Eu acho que não. E para quem consegue enxergar a realidade, fica fácil de constatar que a situação do nosso país em 14 de janeiro de 2025 é muito pior do que dia 31 de dezembro de 2022, quando nós ainda tínhamos na presidência um presidente digno, um presidente que a gente tinha orgulho de chamar de presidente, que era Jair Messias Bolsonaro. E hoje, a gente pode chamar o presidente de ex-presidiário. Concedo a palavra aqui agora ao vereador Gilson Machado. Primeiramente, bom dia a todos. Vereador, muito bem colocados por suas palavras. Eu queria falar que, independente de sua bandeira partidária, durante a pandemia, todos os municípios receberam recurso do governo federal. E não faltou vacina para ninguém. Inclusive, durante a pandemia, o governo federal conseguiu, por meio do ministro do Turismo na época, transportar a vacina para o Brasil inteiro de graça. Ele fez uma parceria com as companhias aéreas e as companhias aéreas transportaram a vacina de graça. O mundo todo, Tiago, falava em inflação na época. E no governo Bolsonaro a gente teve os melhores índices de recuperação econômica durante a pandemia, superando até o próprio Estados Unidos. Um governo que passou por Brumadinho, um governo que passou por pandemia, óleo nas praias do Nordeste, a gente jamais pode comparar com esse governo atual. E é impressionante, porque antigamente a gente vivia a pandemia do Covid, e hoje a gente vive a pandemia do PT. Muito bem colocado. Foi falado em vacina. Em 2024, teve mais morte de dengue do que de Covid. Mais de 400% em números de dengue do que o ano passado. Tá bom. 2024, mais de 400% do que dengue em 2023. Mas claro que eles não vão falar isso. Eles são obrigados a passar pano para um desgoverno que a gente vê. É incrível o que a gente consegue relatar aqui. Então, queria deixar registrado isso e falar também as palavras ditas pelo vereador que me antecedeu aqui. Se isso foi uma ameaça de que eu não posso me posicionar contrariamente a uma ideologia, como eu falei, estraga tudo o que toca. Eu não sei mais o que é democracia. Se um parlamentar não pode falar contra ideias, eu não sei por que a gente está aqui. Para que ter voto? Para que ter democracia? Se um vereador eleito pelo povo não pode falar, não pode representar uma parcela da sociedade, atacando ideias, não pessoas, ideias. Então, se essa ameaça de colocar alguns vereadores, não falo o nome, né? Alguns vereadores em comissão de ética por se posicionar contrariamente a ideologias, não sei por que a gente tem um parlamento aqui, né? Não sei por que a gente tem uma democracia, mas o que esperar também de um partido socialista? Porque eles defendem isso, né? É imposição de um pensamento de ideias. Infelizmente, é isso que a gente vê aqui. Muito obrigado, senhor presidente.